Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma edição do podcast do Gente que Fala, nesse início de ano 2026, que eu espero que seja ótimo para todos nós. Eu recebo com muito prazer hoje o Pedro Pôncio. Pedro, você tem uma história muito bonita, vamos contá-la, mas seja bem-vindo. Eu agradeço ao Fausto, esse nome gigante aí da comunicação brasileira. Também todos os ouvintes aqui do Gente que Fala. É um prazer estar aqui. A gente tem muita coisa importante para falar sobre MST, sobre agronegócio. Eu conheci os bastidores desse movimento e a gente vai mostrar muita coisa para vocês. E antes de tudo também, já segue aí o Gente que Fala, compartilha, clica na mãozinha lá, dá um joinha, que eu sei a importância Isso que mesmo. é as pessoas divulgarem para o algoritmo ajudar a gente aí, Isso né, mesmo. Fausto? E olha, você está falando para Com Brasil TV, TV aberta, canal 8 da Vivo e 9 da Claro, aqui em São Paulo, Instagram, Facebook, AltV. No YouTube, é o que você disse, as pessoas têm que se inscrever e ativar o sininho. Pôncio, você prefere ser chamado de Pedro ou de Pôncio? Pode ser Pôncio. Pôncio. Você é escritor, Sim. estou vendo o livro aí que nós vamos mostrar. Você é palestrante, você é influenciador, você é ex-integrante do Movimento Sem Terra. Isso aqui é que é curioso. Você vai contar o que aconteceu. E você é bacharel em teologia também, Sim. correto? Sim. Você nasceu onde? Eu nasci no interior do Mato Grosso. Sim. Como depois eu migrei para o Mato Grosso do Sul, aí a gente costuma falar Mato Grosso do Norte, mas na verdade é só Mato Grosso, né? Eu nasci em um vilarejo no interior do Mato Grosso, que tinha menos Calorão danado. calorão danado, e tinha menos de 4.000 habitantes a minha cidade. Quando um caminhão bitrem passava, a frente estava saindo da cidade e a traseira estava entrando ainda ainda. estava na cidade. Uma cidadezinha muito, muito abençoada, que vendia palmito, sobrevivia ali com aquelas barracas à beira da BR, vendendo palmito e artesanato para caminhoneiro, né? Sim. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãos, eu sou o caçula, Sim. né? Tenho o Maxwell e a Daisy, que são meus irmãos. E a gente, Fausto, vem de uma família extremamente pobre no Brasil. A gente vai falar depois sobre a questão do MST, mas eu já quero antecipar. As pessoas sempre perguntam: Pedro, o que você foi fazer no Movimento Sem Terra? As pessoas não têm dimensão do que é a pobreza no Brasil e do que é a extrema pobreza. Uma pessoa que está em condição de vulnerabilidade social, ela está em estado psicológico de sobrevivência. Sim. A primeira pessoa que ofereceu uma cesta básica, ela faz o que puder fazer, ela vota, ela faz militância, ela ajuda. Ela está desesperada porque não sabe se no outro dia vai conseguir colocar comida na mesa do filho. Não sabe se vai ter o leite para o bebê. Então, essa era a condição da minha família quando nós estávamos no Mato Grosso. E aí, quem nos amparou, é muito importante enfatizar isso aqui. Eu estava ontem num podcast debatendo contra 3 satanistas. E aí os satanistas lá falando, porque a igreja é isso, o pastor fez isso. A doutrina cristã, Fausto, é o seguinte: todas as pessoas que querem atacar a fé cristã, eles têm que atacar os mensageiros que são pecadores, porque não podem atacar a mensagem. A mensagem fala de amor, de acolhimento, de ajuda, de misericórdia. Então, quando o Estado nos abandonou, eu tinha 8 anos de idade lá no Mato Grosso, quem nos acolheu foi a igreja. É por isso que eu sou muito grato às igrejas evangélicas, igrejas católicas, porque fazem esse projeto social de acolhimento. Então, quem realmente cuidou da nossa família nesse período foi a igreja. Só que a igreja cuidava de nós com amparo psicológico, espiritual, e não pedia nada em troca. A Igreja Católica. Nesse caso, foi a igreja evangélica da Assembleia de Deus. Sim. A igreja nos acolhia com cesta básica, nos dava amparo psicológico, espiritual. Minha mãe, né, que sofria muito com a violência, porque meu pai nesse período era alcoólatra, era violento, humilhava a nossa família socialmente, ficando caído à beira das estradas na cidade. Então a gente sofria muito com essa humilhação social e a igreja nos acolheu, só que diferente do Movimento Sem Terra, a igreja não pediu nada para nós. A igreja não nos manipulou para virar massa de manobra política. A igreja, ela simplesmente nos acolheu porque eles acreditam no evangelho, nós acreditamos, hoje eu sou cristão, e nós acreditamos que mesmo que o estado da minha família, grande parte, era culpa do meu pai,
que deveria ser o homem provedor, deveria ser o homem, né, que sustentava a barra da família, que estava ali também com problemas de vício, com problemas psicológicos, mas ainda assim a igreja foi lá e nos ajudou. Isso é muito diferente do projeto social quando se trata desses movimentos sem terra, movimentos da CUT, da FETAGRE, desses movimentos que também ajudam as pessoas, mas ajudam em troca da vida delas, da manipulação social, usando elas ali 10, 20, 30 anos como massa de manobra política. Isso que é muito triste. Ninguém é contra um movimento social que ajuda o pobre. Agora, quando você ajuda o pobre fazendo a manutenção da pobreza dele, permitindo que ele fique pobre 10, 20, 30 anos esperando essa terra e nunca sai, e quando sai, não dá o título da terra, porque o movimento sem terra não dá título para ninguém, ele luta contra a titulação de terra, então você tem um problema, porque afinal eles não querem tirar o pobre da pobreza, eles gostam do pobre porque gostam de manipular e usar o Massa pobre. de manobra, né? Exatamente. Você está falando aí em 8 anos de idade, né? Sim. E você já ia para a escola por lá? Ia para a escola, tinha ali o amparo dos meus parentes do Mato Grosso, né? São Pedro da Cipa, tem lá até hoje a minha avó, meu avô faleceu há pouco tempo. As minhas tias, né, por parte da minha mãe, cuidavam de nós, nos ajudavam também. Nós tínhamos esse amparo da família. Com aproximadamente 9 anos de idade, nós migramos para o Mato Grosso do Sul, porque o meu pai tentou mudar de vida, tentou novos ares, novos ambientes. Isso. Só que no Mato Grosso do Sul, aí agora na capital, em Campo Grande, a nossa situação era a mesma. Então lá estava a família do meu pai, no Mato Grosso, a da minha mãe. Fomos para o Mato Grosso do Sul, família do meu pai, tentaram nos ajudar também. Quem nos amparou também foi a igreja evangélica. Minha mãe sempre que vai para uma cidade, ela procura uma igreja, começa a congregar ali naquela igreja, e os irmãos rapidamente entendem a situação social e começam a ajudar, a doar roupa. Eu usei roupa doada até os meus quase 18 anos de idade. Eu nunca soube o que é comprar uma roupa nova na minha infância, adolescência e quase juventude. Ganhava um sapato maior que o pé, tinha que pegar um pedaço de jornal, colocar lá dentro, né? Ganhava uma roupa que não cabia, minha mãe era costureira, ela diminuía ali a roupa para eu poder usar. Era realmente extremamente miserável. Agora, uma questão muito importante. Quando eu estava ali com 11 anos de idade no Mato Grosso do Sul, era o ano de 2003. Quem é que tá chegando ao poder em 2003, Fausto? Lula. E qual era a narrativa do Lula? Cuidar dos pobres. O pai dos pobres chegou ao poder. Agora o pobre vai ter vez. Agora tá chegando um homem que é pobre, analfabeto, metalúrgico, PCD, que cortou o dedo. Então era tudo de pobre, toda aquela narrativa socialista construída pro Lula chegar ao poder. E o Lula chegando ao poder, o MST, que foi a base militante para levar Lula ao poder, começa agora a fazer um trabalho de base. O que é o trabalho de base? Que a direita precisa aprender a fazer da forma certa e honesta. A esquerda faz de forma desonesta. O que é? É ir para as periferias. Qual é o lugar mais pobre dessa cidade aqui? Nova Lima, lá em Campo Grande. Vai para Nova Lima. E aí lá o militante do Movimento Sem Terra dizia, olha, o Lula chegou ao poder e tá dando terra pro pobre. Quem quiser, só ir ali cadastrar e a gente vai entregar a terra para vocês. Além disso, se vocês forem lá, vocês também vão receber cesta básica do Fome Zero. Aí você pega um pai de família que tá desempregado, a esposa tá desempregada, tá morando de favor, 3 filhos para criar. Ele olha aquilo ali como a última solução da vida dele. Meu Deus, isso é providência divina. E ele vai, chega lá, houve uma ladainha lá na reunião do Movimento Sem Terra, de que é um movimento cristão, de que estão ali para levar as pessoas à Terra Prometida, e que se eles confiarem no movimento fazendo o cadastro, então dali a 2 meses eles vão ter a terrinha para plantar. E eles começam a vender a imagem da agricultura familiar. Já imaginou você na sua terrinha, uma vaquinha, umas galinhas, seus filhos trabalhando, aquela coisa linda, aquele paraíso socialista. Todo mundo quer. Todo mundo quer. O pobre, na sua ignorância, meu pai é analfabeto, minha mãe semi-analfabeta, extremamente vulneráveis, acreditaram nessa mentira do movimento. E o que era para ser 2 meses, Fausto, para pegar uma terra, pessoal que está nos assistindo, foram quase 1 década sendo manipulados por esse movimento chamado MST, que é um movimento criminoso, que é um movimento terrorista, que é um movimento que manipula as pessoas a partir da sua vulnerabilidade. Não tem nada mais indigno, mais desonesto, mais satânico do que você explorar a miséria das pessoas. E é exatamente isso que o MST faz, e é exatamente isso que fez com a gente.
Quantos anos você ficou no MST? Eu sempre arredondo para 10 anos, mas eu entrei com 11 e saí com quase 20 anos de idade. E em que momento você percebeu que não era aquilo que você queria? Nunca é um processo assim, quando você está no Movimento Sem Terra, você está num estado psicológico que é chamado de... me lembra que aqui, ó, esse aí sou eu com 11 anos de idade, segurando a bandeira do Che Guevara. Che Guevara. Minha irmã ao lado, minha mãe e o meu falecido pai. Aqui eu já sou um soldado da Revolução Socialista. Aqui eu já quero matar policial, aqui eu já depredei patrimônio público nesse dia, invadimos o INCRA nesse dia, eu ajudei a coagir pessoas nesse dia. Aqui eu estou no Encontro Sem Terrinha, passando quase 30 dias sendo manipulado, um processo de lavagem cerebral que me apresentavam Che Guevara, Fidel Castro, esses psicopatas aí, para dizer que eram os meus heróis, meus referenciais. E aqui eu estou fazendo uma mística, que é basicamente uma espécie de culto pagão à Mãe Terra e aí misturado com MST, com teologia da libertação, uma bagunça. O MST pode ser considerado uma seita religiosa. Eu denuncio isso no meu livro. Inclusive quero entregar para você agora. Sim, A face oculta do MST, como Sim. sobreviver aos campos de doutrinação. Olha aqui. Esse é o livro dele, é bom que vocês leiam. Onde é que pode conseguir esse livro? Ele está disponível em todas as livrarias conservadoras do Brasil. Livraria do Nicolas Ferreira, do Eduardo Bolsonaro. Na minha livraria também, no @PedroPôncio_SP no Instagram. Você encontra lá o link na biografia do Instagram para você acessar a loja pedroponcio.com.br. Você coloca aí no Google. Ô, Pôncio, eu estou vendo as fotos aqui. Você tem uma formação excelente. Da onde veio isso? A formação teológica? É. Você fala... Não, pessoal. Pessoal. Então, Fausto, eu saio do Movimento Sem Terra, vou responder as duas perguntas juntos. Tá bom. Eu saí do Movimento Sem Terra, não como alguém que fazia parte ali de uma liderança e falei, vou trair o movimento e agora vou virar Bolsonaro. Nem existia o fenômeno Bolsonaro ainda, quando eu comecei a me libertar do movimento. Eu saí porque todo jovem que está num assentamento do MST, ele tem duas decisões apenas. Ou se tornar militante do movimento, e aí prestar continência para o movimento e continuar ganhando dinheiro fazendo militância, ou procurar um emprego e trabalhar. E eu escolhi a segunda opção, porque afinal eu queria realmente... aqueles valores... Deixa eu voltar um passo atrás. Aqueles valores que eu aprendi na infância, lá na escola dominical da Assembleia de Deus, aos 8 anos de idade, quando eu aprendi os valores de honestidade, quando eu ouvi as histórias de Moisés, de Davi, aquela doutrina cristã entrou no meu coração. E por mais que eu virei um soldado da Revolução Socialista, esses valores estavam aqui muito bem instaurados aqui no meu coração. Sempre que eu tentava fazer algo errado, a minha consciência me acusava. Olha, você não aprendeu isso dessa forma. E então eu virei esse paradoxo entre ser um soldado da Revolução e ao mesmo tempo ter a doutrina cristã no meu coração. Mas eu era uma criança, não sabia distinguir isso. Sim. Quando eu saí do Movimento Sem Terra, eu saí porque lá não há trabalho. O projeto de assentamento, Fausto, é um projeto falido. Não há trabalho para o jovem, não há produção das pessoas, não há como elas prosperarem no ambiente daquele, porque o assentamento do MST é uma favela rural. Tiram a miséria da cidade e levam para o campo. As pessoas continuam ignorantes, continuam pobres, continuam sem produzir. É apenas um movimento político, né? Exatamente. Então eu saio de lá para trabalhar. E aí eu uso, o pessoal que me acompanha nas redes sociais, aqui em São Paulo, sabe que eu uso uma camiseta que faz uma sátira ao movimento. Tá escrito, vai trabalhar vagabundo, o capitalismo é maravilhoso. Porque ao invés do rapaz segurar um facão, ele tá segurando uma carteira de trabalho. Porque essa é a minha história. Eu saí do movimento e comecei a trabalhar. Quando eu começo a trabalhar, eu me liberto do socialismo. É incrível. Quando você sabe que você pode conquistar qualquer coisa a partir do trabalho, da dignidade, não tem socialismo, não tem... Essa daqui, ó. Não tem ideologia que fica de pé. Vai trabalhar vagabundo. Isso. O capitalismo é maravilhoso. E aí a carteirinha de trabalho aqui, ó, é realmente o símbolo da minha libertação. Sim. Quando eu começo a trabalhar, Fausto, eu percebo. Primeiro, o socialismo não faz sentido porque as pessoas não são iguais. Elas não nasceram iguais, não têm personalidades iguais, não têm vontades iguais. Então não dá pra você nivelar a sociedade de forma igual. A única forma de nivelar igualmente é miseravelmente igual. Como na Venezuela, como em Cuba, como na União Soviética. Agora, se você quer um país próspero,
vai haver desigualdade. Porque pessoas vão prosperar mais, porque vão usar as habilidades que Deus deu para elas, vão usar mais esforço. E o que resolve na desigualdade? A fé cristã, que fala pro maior ajudar o menor, que fala para quem tá em cima ser humilde, exercer graça, misericórdia para ajudar o próximo, mesmo que talvez aquele próximo seja um vagabundo. A verdade tem que ser dita. Muita gente é pobre porque é vagabundo, porque não trabalha, porque não quer prosperar. E mesmo esse vagabundo, ele vai ser ajudado dentro de uma proposta cristã, porque foi isso que Jesus fez por nós. Sendo nós pecadores, ele deu a sua vida por nós. Não é isso? A definição de graça? Sim. E o que é graça na fé cristã? É você pegar um rapaz, uma pessoa lá que está lá, com uma família para cuidar e não está cuidando dela, você ajudá-lo. Falar, olha, infelizmente é assim, não vai mudar, mas vou ajudar. Então, eu não sou contra a ajuda, muito pelo contrário. Mas eu sou contra essa ideia de que as pessoas são iguais. Nunca serão iguais. Eu lembro dos meus colegas, Fausto, que estavam na cidade trabalhando há 2 anos e tinham uma bicicleta velha. Eu cheguei com quase 20 anos de idade. Meu primeiro mês eu compro uma bicicleta nova. Por quê? Economizei, trabalhei mais do que podia, ganhei um salário extra, fui lá e comprei. E aí eu começo a perceber, não sou socialista, mas ainda de forma inconsciente. A minha libertação realmente religiosa do marxismo, ela veio no seminário teológico, quando eu comecei a fazer o seminário, que eu comecei a estudar a Bíblia. E eu falei, não dá para ser cristão e comunista. Não dá para ser cristão e marxista. Então o que eu sou? O que eu quero para minha vida? Comecei a colocar as duas doutrinas na mesa e olhar para elas. Bom, o marxismo prega isso, a Bíblia prega isso. Quer saber de uma coisa? Eu quero ser cristão. Eu quero realmente seguir o que Jesus falou, porque o cristianismo fundou a melhor civilização do mundo. O Ocidente é a melhor civilização porque tem valores cristãos. O cristianismo fundou as universidades. O cristianismo traz o conceito de família, né, do papel do homem, do papel da mulher, o papel do filho. A sociedade, ela só vai avançar se ela entender que tudo que nós precisamos como povo, como nação, está na fé cristã. Os valores e princípios que a gente tem que manter. Então, eu decidi realmente continuar o seminário, me formei, depois me tornei professor de teologia, e foi a fé que me libertou dessa maldição chamada marxismo. E quando você começou a discordar desse movimento, Ponce? Foi assim, ó, eu saio do movimento para trabalhar, eu me aproximo da igreja e depois vou parar num seminário teológico. Eu decidi me afastar da política completamente, Fausto. Eu disse o seguinte, eu não quero isso para mim. Isso é um jogo de manipulação, isso é nojento o que as pessoas fazem na política. E eu me aproximei da igreja porque, como eu tive acolhimento lá na infância com 8 anos da igreja, como eu tive acolhimento quando eu saí do movimento da igreja, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dedicar a minha vida à igreja. Porque a igreja, por mais falho que o homem seja, a verdadeira igreja de Cristo, que é o quê? Não é a instituição, a presbiteriana, a assembleia, tudo isso são instituições. A verdadeira igreja de Cristo, e as próprias igrejas concordam, são cada indivíduo que depositou a sua fé em Cristo e está buscando santificação nele. Isso é a igreja. Então você tem uma igreja onde tem pessoas que querem Jesus e as que não querem. As que estão lá porque acham que é um clube social, as que estão lá por qualquer outro motivo. Agora, aquelas que realmente estão ali buscando santificação, elas têm algo em comum. Elas acreditam, né, na vida após a morte. Elas acreditam que foram redimidas por Jesus e que devem viver uma nova vida. E também ajudar esse movimento, essa igreja que está avançando, cuidando dos pobres, realmente fazendo esse projeto de evangelização, libertando a pessoa das drogas, libertando de tanta coisa. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou dedicar minha vida exclusivamente à igreja. E eu me tornei voluntário, me tornei líder de jovens, comecei a fazer movimento nas ruas de evangelização, comecei a cuidar de moradores de rua com projetos sociais, comecei a me envolver em projetos missionários na África, em outros países a partir do Brasil. Comecei a me envolver sendo um voluntário na igreja. Me tornei pregador do evangelho, comecei a pregar nas igrejas, palestrando para jovens, pregando em congressos de jovens, ensinando nos seminários teológicos, no Church College lá em Goiás. De repente eu falei assim, 2021 chega, eu estou completamente envolvido na igreja, eu estou para ser ordenado pastor com a minha esposa, nós iríamos plantar uma igreja aqui em Campinas, São Paulo. Só que naquele momento, um deputado federal me conheceu. Num churrasco informal, nunca pretendi entrar na política,
O deputado Major Vitor Hugo me conhece ali, um amigo meu me apresentou para ele. Esse amigo conhecia a minha história, Richelson. Um abraço, meu amigo Richelson, um pastor, um homem de Deus. E ele me apresentou pro Major assim, o Fausto. Me chamou, Pedro, vem cá. Aí eu vim. O Major Vitor Hugo é deputado federal, é líder do governo do Bolsonaro. Major, esse aqui é o Pedro Pôncio, ele é ex-MST. Aí o Major Vitor Hugo olhou assim, assustou. Como assim ex-MST? Ele é sem terra? Não, não, não. Ele foi do movimento sem terra, mas agora é Bolsonaro, é direita, é cristão. Major, rapaz, senta aqui. Aí, pessoal, com licença, ouviu minha história. Ele falou assim, você não sabe a importância da sua história para o Brasil. Você tem dimensão do que você é, da providência divina que Deus fez em você, para você abrir os olhos das pessoas? Quando ele falou sobre Deus, sobre propósito, eu falei, tem alguma coisa aí. E aí eu comecei a visitar as agendas, ele começou a me convidar para algumas agendas em Goiás. E cada vez que eu me aproximava da política, foi despertando em mim um senso de responsabilidade muito grande. Porque eu postava isso na internet e as pessoas, eu quero saber mais, é muito curioso a tua história. Conta mais, conta mais. E as pessoas foram aclamando que eu fizesse isso. É importante eu mencionar que durante o período de 1 ano, eu fiquei profundamente trancado dentro de casa estudando. Falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho autoridade para falar. Eu tenho minha experiência de vida de quase 10 anos, mas eu ainda não entendo perfeitamente a minha própria história. Porque existem muitas nuances políticas aqui que eu não entendo do Movimento Sem Terra. Então vou estudar. E aí eu comecei, Fausto, a ir para a história. Tive acesso às obras do professor Olavo de Carvalho. Eu comecei a estudar sobre conservadorismo, sobre marxismo, sobre comunismo. E eu comecei a entender o jogo de manipulação que eu vivi. E aí aquilo foi despertando uma chama no meu coração, um propósito que eu falei, eu não vou parar mais. Quando você deixou o MST, sofreu alguma ameaça, não? Não sofri ameaça quando deixei o MST, porque não era ninguém. Não tinha voz. Agora, quando eu, mais uma vez, entendi a minha própria história e 7 de setembro de 2022, eu decidi fazer um protesto. Quero pedir pro pessoal colocar novamente a camiseta aqui no telão. A vermelha? Vermelha. 7 de setembro de 2022, eu mandei fazer essa camiseta, um boné igual e uma bandeira. E eu fui no 7 de setembro em Brasília, tinha 1 milhão de pessoas de verde e amarelo e só eu de vermelho, Fausto. Fui com essa camiseta. E aí lá naquele dia eu gravei um vídeo com a deputada Bia Kicis, um vídeo de 2 minutos. Esse vídeo tomou as redes sociais e a minha vida mudou completamente. Esse foi o dia 7 de setembro de 2022 que a minha vida mudou. Eu era um antes e eu fui um depois. Por quê? O Brasil me deu voz. Na mesma semana o Bolsonaro me convidou ao Palácio da Alvorada. Tive uma reunião com ele. Ele conheceu minha história. Ele tinha publicado vídeos meus já na rede social, no Facebook dele. Esses vídeos viralizaram. E mais uma vez nós gravamos um vídeo com ele. E dessa vez era campanha também, pré-campanha do Bolsonaro. E nós denunciamos algo que mexeu na estrutura do Lula. Eu e o Bolsonaro aqui, e a gente olhando para a câmera e dizendo o seguinte: vocês aí do Movimento Sem Terra, dos assentamentos, vocês sabiam que o Lula nunca lutou pelo título da terra de vocês? Sabia que a Dilma nunca lutou pelo título da terra de vocês? Sabia que o MST luta contra o título da terra para vocês? Agora o que vocês acham que é o monstro fascista deu 420 mil títulos de terra para os assentados do Brasil. Numa canetada. Então quem é que é o libertador do povo sem terra, senão o Bolsonaro? Esse vídeo tomou conta dos assentamentos. Comecei a receber ligação. Não parei mais, Fausto, porque as pessoas hoje têm isso aqui, é um celular, elas têm acesso à verdade. E isso mexeu na campanha do Lula, porque assentamentos do MST começaram a declarar voto no Bolsonaro. Então era a extrema esquerda votando no Bolsonaro. Porque ele realmente foi o libertador dessa gente. Pessoas que estavam há 30 anos, Fausto, com a terrinha lá e não conseguia prosperar porque o título não é delas. Não consegue empréstimo, não consegue financiamento. Claro. Então, a minha vida mudou. Aí eu comecei, na mesma semana, uma semana depois, na verdade, eu estive aqui em São Paulo na Jovem Pan. Então, foi minha primeira grande entrevista. Depois participei da Super Live e aí depois a minha vida mudou completamente. Fui para a Europa, palestrei em Portugal, em alguns países ali da Europa. E
hoje nós temos um trabalho muito consolidado. O livro A Face Oculta do MST, a gente lançou ele, inclusive, Fausto, na Frente Parlamentar do Agronegócio, em Brasília, para mais de 50 deputados federais. A gente teve o privilégio de lançar na FPA. E hoje esse livro está no Brasil inteiro. Eu recebo cotidianamente ligações de pessoas do agronegócio me agradecendo por conta desse livro. Ele denuncia a origem do movimento, as entranhas do movimento e qual as estratégias eles usam para manipular as pessoas e para atacar o setor produtivo do país. Então, a gente tem esse trabalho feito aí pelo Brasil. Como é que você vê o agronegócio? O agronegócio brasileiro, ele é a coisa que mais deveria dar orgulho para o povo brasileiro. Nós temos, Fausto, um país com 220 milhões de pessoas e nós não temos desabastecimento. O Brasil é um país continental. Nós não temos desabastecimento. Nós temos um agronegócio tão pujante que ele alimenta 220 milhões de pessoas no Brasil e 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. A OMS recentemente pediu para o agro brasileiro aumentar a sua produção em 40% até 2030, porque o mundo vai chegar a 8 bilhões de pessoas, e se o agro do Brasil não contribuir, vai haver desabastecimento no mundo. Então, enquanto nós temos um setor produtivo que corresponde a 1/3 do PIB, que corresponde a 1/3 dos empregos no Brasil, a gente tem um movimento terrorista que ataca esse setor produtivo mentindo. Eu estive recentemente com um advogado do MST debatendo no Três Irmãos Podcast e ele veio com aquela narrativa, porque quem alimenta o Brasil, na verdade, não é o agronegócio. O agronegócio só produz grão para exportação, commodity, só produz monocultura. E quem alimenta o Brasil é o MST a partir da agricultura familiar. Olha que mentira. A agricultura familiar corresponde a 70% da produção nacional. Fausto, quem criou essa mentira foi um homem chamado José Graziano, que era ministro do Lula, criador do Fome Zero. E ele criou essa mentira e depois escreveu um livro dizendo que ele inventou essa mentira, que ele inventou esses números, para divulgar lá para a ONU, que pediram alguns dados, e ele tinha um dado lá de 1970. Então ele pegou esses dados e falou, é isso aqui mesmo. E ele mentiu. E ele desmentiu. E até hoje a esquerda pega uma narrativa que foi construída de forma mentirosa em 2000, no ano 2000, e sai disseminando. E um detalhe mais importante. O que tem a ver a agricultura familiar com MST? Nada. A agricultura familiar é extremamente relevante no Brasil, é extremamente importante. E ela corresponde hoje a 23%, é muita coisa. Não precisa mentir. São 23% que ajuda muito o Brasil agora. A agricultura familiar, ela está atrelada ao agronegócio, não ao MST. MST não tem terra, como que vai produzir? MST é um movimento que não tem nem CNPJ. A agricultura familiar, Fausto, hoje nós temos um processo chamado Sistema Integrado. Você tem uma empresa que ela pega milhares de produtores, pequenos produtores da agricultura familiar, né, que tem lá algumas porco, galinha, algumas coisas. E essa empresa entrega, por exemplo, para o pequeno produtor um pinto e vai receber dele o frango, certo? Entrega o pintinho, você engorda o pintinho, vai se tornar um frango a ponto de venda. E são milhares e milhares de pequenos agricultores, agricultores da agricultura familiar, que são integrados a essa empresa, e essa empresa, uma vez conectada, ela torna competitivo diante da grande demanda do Brasil e das empresas maiores que nós temos. Então, o sistema integrado, ele permite a agricultura familiar ser do agronegócio. E essas pessoas produzem, essas pessoas prosperam. E me diz uma coisa, você acha que, Fausto, o pequeno produtor, ele tem inveja do grande produtor ou ele quer se tornar o grande produtor? Não é assim que funciona? Crescer, As pessoas querem crescer, ninguém quer ter uma terrinha e ter uma vaquinha só, e ter 3 galinhas e acordar de manhã. Não, as pessoas querem prosperar e o MST, ele tem essa mentalidade de manter as pessoas escravas de uma coisa que elas não querem. Então, na sua opinião, o MST é uma mentira? O MST é mais do que uma mentira, é uma máquina de fazer mentira. É uma máquina de produzir ideologia nociva. Porque, por exemplo, o MST,
solta matérias no seu site todos os dias atacando o agronegócio. Uma das mentiras mais terríveis é de que o agro mata. Porque as pessoas estão morrendo no Brasil por conta dos agrotóxicos que o agronegócio está colocando na comida do brasileiro. Fausto, isso é mentira. Você não tem um caso nas últimas décadas de pessoas que tiveram intoxicação alimentar por conta de alimento do agronegócio. Isso é mentira. Você não tem morte por intoxicação alimentar no Brasil por conta do agronegócio. Isso é mentira. E eles dizem que o brasileiro come. Tá lá no site. Procura aí. MST. Brasileiro consome em média 5,8 litros de agrotóxico por ano. Se isso fosse verdade, Fausto, todo mundo estaria morto. Qual é o corpo humano que sustenta 5,8 litros de agrotóxico? Detalhe, não é agrotóxico, é agroquímico. Porque o pesticida, o fungicida, que são os melhores nomes, ele ataca a peste, não a planta. Ele ataca a praga, não a planta. Se não tem pesticida, a peste toma conta da produção e as pessoas não vão ter comida para comer. Então, é como se fosse o remédio da planta. Quando você está doente, está com um vírus, você toma um remédio, o remédio não mata você, ele te ajuda e mata o vírus, ataca o vírus. Assim acontece no agronegócio. Os pesticidas, eles não degradam o meio ambiente. Claro, há casos em que pessoas cometem crimes e essas pessoas têm que ser punidas com rigor da lei. Agora, o agronegócio brasileiro, lembrando, Fausto, dos últimos anos para cá, das últimas décadas para cá, isso é um dado muito importante. O Brasil aumentou 471% a sua produção, porque aumentou também a população brasileira. Mas as áreas de produção aumentaram apenas 116%. Então se produz muito mais em menos terra. Isso é preservação ambiental. A tecnologia do agronegócio brasileiro permite o Brasil produzir em um menor pedaço de terra, ter uma semente melhor, maior, através da tecnologia. O MST, quando ataca o agronegócio, ataca a tecnologia. Se fosse produzir como era produzido na década de 60, 70, não daria conta, teria que desmatar muito mais, teria que realmente ter um território 3, 4 vezes maior. Então, graças à tecnologia, graças ao avanço da ciência, graças à mecanização do campo, por isso que tem a Globo fez uma vez uma propaganda que até hoje é veiculada, o agro é pop, o agro é tech, né? E o agro é tech mesmo, né? O agro é tech, porque o agronegócio brasileiro é referência nacional. Enquanto tem países aí, Fausto, como na Europa, que usam 70%, 50% do território para plantar, o nosso agronegócio usa 6, alguma coisa por cento. Quem segura a nossa economia hoje é o agronegócio. Exatamente. Ô, Pôncio, está aparecendo aqui o nosso portal. É um portal de artigos de personalidades e notáveis e tal. Eu gostaria muito que você escrevesse artigos aqui para o portal. Olha só. Eu publico, ele fica 24 horas no ar. Você manda para mim e eu publico. Perfeito, vamos publicar, será uma honra. E eu vou aproveitar agora para fazer mostrar uma mensagem bem rapidinha. Chegou o Prevente Mais. Ampla rede credenciada e em constante expansão. Cada parceiro reflete o nosso padrão de cuidado. Um atendimento acolhedor e de alta qualidade onde você estiver. Mais médicos, mais laboratórios, mais hospitais. Prevente Mais. Cuidar bem é entregar mais. Você, qual é a liderança hoje do MST? Então, a liderança maior sempre foi o João Pedro Stedley, que é o fundador do movimento. Só que o MST, ultimamente, ele tem usado uma estratégia que, inclusive, tem sido muito efetiva. Já se usava antigamente, mas hoje com muito mais veemência, que é criar vários movimentos paralelos com outras nomenclaturas para desestabilizar a política do país. Então você tem hoje não só o MST hoje é vendido como MST Gourmet. Você vai aqui na Avenida Paulista, você vai ver o cara que mora na Lapa, apartamento de luxo, o papai deu um Porsche para ele,
E ele coloca o bonezinho do MST. Aí eu vou lá pra Paulista, entrevistar ele e pergunto, olha, você apoia o MST? Claro, eu apoio, um movimento lindo, tem ursinhos carinhosos, aquela coisa toda. Aí eu digo o seguinte, mas você já pisou num acampamento do MST? Ele nunca. Você já foi num assentamento do MST? Não. Então como que você apoia um movimento que você não conhece? O que é o MST? Ele não sabe dizer. Então, o MST hoje conseguiu vender a imagem de ser um movimento gourmet, um movimento de luxo, onde pessoas podem colocar o bonezinho e sinalizar virtude. Olha como eu sou bom, Fausto. Eu defendo o movimento sem terra. Eu defendo os trabalhadores. Nunca fiz nada pelo trabalhador. Nunca movi uma palha para ajudar ninguém, mas eu apoio o movimento sem terra. Porque ele aprendeu na universidade com o professor comunista dele da USP. Porque ele aprendeu na mídia dos artistas globais, colocando o bonezinho, dizendo que aquilo é algo bom. Desconhece que famílias são manipuladas por esse movimento. Desconhece a minha história e quando ouve, nega a realidade. Você não tem ninguém mais negacionista do que um esquerdista. Porque ele não conhece algo que ele defende. Defende um movimento que hoje apoia uma narcoditadura na Venezuela. Nicolás Maduro é um narcoditador procurado internacionalmente, que implantou uma ditadura na Venezuela. As pessoas morreram, estão sofrendo na Venezuela. E o Nicolás Maduro coloca o bonezinho do movimento. O movimento sem terra vai para lá levantar e idolatrar Nicolás Maduro, dizer que estão plantando na Venezuela. Na verdade, estão indo lá aprender técnica de guerrilha para vir fazer guerrilha no Brasil. Eu conheço essa gente, eu conheço a metodologia deles. E quando você tenta mostrar a verdade para as pessoas aqui na Avenida Paulista, eles te xingam, eles te agridem, eles rangem os dentes contra você porque eles odeiam a verdade. Como é que você enxerga o governo federal hoje? Da pior forma possível, porque os números não mentem, Fausto. Os números não mentem. Eu vi essa semana o vídeo de universitários do Rio Grande do Sul implorando para o governo Lula mandar comida para a universidade deles porque estão passando fome, não tem o que comer na universidade. Então, assim, é a mesma galera que defende o governo. Eles defendem um governo que eles mesmos não acreditam. Houve corte na educação, houve corte na saúde, né? A inflação está tomando conta do país, a comida está mais cara. Bolsonaro entregou o país com 74% de superávit, que é um nome bonito para lucro. O Lula está fechando esse ano. O Lula fechou, na verdade, o ano de 2025 com 34 bilhões de déficit. As estatais que davam lucro estão dando déficit. Ou seja, é o dinheiro indo embora. O Brasil está chegando na dívida pública quase que insuperável mais. Os economistas estão dizendo que vai chegar um momento que já não vai dar para pagar mais essa dívida. O juro do Brasil a 15%. Como que a gente faz alguma coisa para elogiar um governo desse? Nós estamos num ano de eleição, né? Copa do Mundo. Sim. E depois a eleição. Como é que você está? Você vai ser candidato? Hoje eu sou pré-candidato Pré-candidato. a deputado federal pelo Partido Novo. Né? Tive a honra de... Em São Paulo? Em São Paulo. Eu acredito que foi providência divina mesmo. O Partido Novo, que graças a Deus se libertou do amoedismo, de tudo aquilo que passou, né? Hoje realmente é um novo Partido Novo. O deputado Ricardo Salles me convidou para o Partido Novo. Eu era afiliado ao PL, fui candidato a vereador pelo PL. E o deputado Ricardo Salles, que tem a mesma pauta que a minha, né? O deputado Ricardo Salles é um herói nacional. Foi ministro do meio ambiente do Bolsonaro. Foi quem defendeu os produtores do Brasil, defende o agro do Brasil como ninguém nos debates. Enfim, enquanto ministro também. Quando ele me convidou para vir a ser candidato, a ser pré-candidato pelo Partido Novo, e principalmente no Partido Novo, eu me senti honrado porque é uma pessoa que eu já admirava, já tinha um carinho imenso, ele já tinha o meu livro, já tínhamos nos encontrado alguma vez, inclusive tive a honra de tê-lo no lançamento do meu livro lá na Frente Parlamentar do Agronegócio, e hoje posso somar nessa luta contra o MST, a favor do produtor rural, a favor do agronegócio, aqui em São Paulo. Eu tenho uma bandeira, tenho várias bandeiras, mas a minha principal bandeira, além de ser anti-MST,
é uma bandeira antidoutrinação nas escolas e universidades. Porque as pessoas não sabem, mas o maior mal que o MST faz não é necessariamente só as invasões, que são terríveis, que a gente vai lutar contra. Vamos, enfim, criar projetos de leis que garantam a segurança jurídica no campo. Mas o principal é não permitir que o professor do seu filho coloque uma ideologia satânica. Não tem outra palavra. Parece extremista, mas não é. É a verdade, é satânica. Porque o marxismo, ele é anticristão, Fausto. Para você implantar a ideia na cabeça de um filho que ele vai ser comunista, socialista, você tem que tirar deles os princípios e valores. Porque essas ideologias que vieram lá da Revolução Francesa, elas são contra o casamento, elas são contra a família, elas são contra a vida, porque são abortistas. Elas são contra, por exemplo, o princípio de honestidade, porque diz para você que cometer crime é normal se for pela Revolução Socialista. Então, essas doutrinas derrubam aquilo que mais nós temos de importante no Brasil, que são os valores da fé cristã. Realmente Deus, pátria, família e liberdade. Então, estou colocando o meu nome, porque as pessoas todos os dias vêm na rede social e dizem: eu quero você lá, você me representa, a sua história me representa, e você tem uma autoridade como ninguém para falar sobre isso. Você conhece os dois lados. Eu estive lá. Vão falar o quê contra mim, né? Então, sim, sou pré-candidato. Se eu realmente me tornar candidato de fato, as pessoas é que vão dizer, eu estou sempre na rua ouvindo as pessoas. Eu não tenho vontade nenhuma de ser deputado por ser deputado, mas eu acho que é uma ferramenta que a gente pode usar para eu continuar fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Você está com que idade? Eu tenho 33 anos. Novíssimo. Sou novo. 33 anos. Estou muito feliz porque eu encontrei propósito, Fausto. Eu tenho uma frase que eu caminho comigo desde que eu saí do MST, que é: o propósito é maior que a proposta. Então, sempre que eu vou fazer algo na minha vida, eu nunca me movo por proposta. Porque se você virar deputado, você vai ter um salário alto. Para que serve um salário de um deputado hoje, se o tipo de deputado que eu quero ser, Fausto, é o deputado que possivelmente vai ter o mandato cassado? Porque eu não vou me dobrar ao sistema, eu não vou lá para fazer conversinha, eu vou para lutar pelas pessoas. E aí eu vejo, por exemplo, o Daniel Silveira, que tinha foro privilegiado, mas está preso. Eu vejo o Gustavo Gayer, que é um grande nome da direita no Brasil, que o tempo todo está quase sendo caçado porque ele fala alguma coisa. É parlamentar, foi eleito para falar e não pode falar. O meu maior referencial na política hoje, na juventude, é o Nicolas Ferreira, meu amigo, né? Por que eu vou querer um salário de deputado se o Nicolas Ferreira, que é um referencial de deputado para mim, está o tempo todo sendo alvo de ser caçado porque fala o que pensa, porque fala a verdade. Então, não há nada que me leve a ir para a política, não há status, não há fama, única e exclusivamente propósito, porque eu acredito que Deus me chamou para isso e eu tô lá para influenciar. Qual é a sua opinião sobre o Supremo hoje? O Supremo Tribunal Federal no Brasil, hoje, Fausto, eles sim são responsáveis por um golpe que está sendo dado no Brasil. E eu não tenho medo de falar. Podem, inclusive, me tornar inelegível. Já percebi que você é muito corajoso. Eu sou corajoso, é um golpe. Gilmar Mendes, tirar o direito do povo, que é o direito mais sagrado na democracia, é o povo ter poder. Não é isso que está na Constituição? Sim, todo senhor. o poder não emana do povo? Sim, senhor. Aí o Gilmar Mendes pega e diz que agora só PGR vai poder pedir impeachment de ministro? Isso nem a Venezuela, Fausto, teve coragem de fazer. Nenhuma ditadura tem coragem de fazer, porque a ditadura ela quer se pintar de democracia. Isso sim, para mim, é um golpe que está sendo dado no povo brasileiro. E se eu estiver lá, vou continuar lutando a favor do povo. Queremos sim dar impeachment em ministro, a começar por Alexandre de Moraes. Como é que foi reconstruir a sua identidade após vários anos de um determinado pensamento ideológico? Reconstruir a minha identidade, eu diria que foi um resgate da minha identidade. Sim. Porque o MST tentou deturpar a imagem que Deus tinha para mim. Porque lembra, na infância eu aprendi que eu era filho de Deus, aprendi que eu era amado por Ele, aprendi que eu fui chamado à Em existência. determinado momento lá atrás fizeram a sua cabeça. Sim, lavagem cerebral completa. Disseram que, na verdade, eu era um soldado da Revolução Socialista. Houve um momento muito importante para o pessoal que está nos assistindo, isso me impacta demais, porque a gente estava no acampamento, e aí, quando chega a polícia, eles têm uma guarita, faz a guarda, eles soltam fogos de artifício para avisar a população, mesmo o sistema do crime organizado.
Solta fogos, todo mundo tem que pegar um pedaço de pau, uma ferramenta, uma arma e fazer a defesa do acampamento. E eu me lembro quando isso aconteceu, que eu tava com um facão na mão, olhando para um policial e dizendo o seguinte: se os militantes mandar, eu mato esse policial com esse facão. Fausto, eu era uma criança de 11 anos de idade. Como é que uma criança chega ao ponto de achar que vai matar alguém pela revolução? É porque colocaram pra mim que o meu herói era Che Guevara, que foi um assassino. O meu herói era Fidel Castro, um assassino. Então, é isso que é importante. Por isso que a Bíblia diz: instrua o menino no caminho que ele deve andar, para quando ele envelhecer não se desviar dele. Por isso que os pais são fundamentais na educação de um filho. Precisam ensinar valores. Até quando você acha que nós vamos continuar com esse, nós e eles? Fausto, eu não sou contra a polarização, porque eu acho que uma democracia está saudável quando há polarização. Eu acho que vai chegar um momento que a polarização ela vai ter um termômetro mais baixo. E as pessoas vão conseguir discordar sem agredir. Vão conseguir discordar sem perder a amizade. Vão conseguir discordar entre amigos sem necessariamente eu te ofender. Porque hoje eu vou pra Paulista, por exemplo, fazer esse trabalho de entrevista de rua, a gente vai lá pra provocar o debate. Quando você, Fausto, que é um jornalista renomado no Brasil, quando você quer extrair a verdade de um entrevistado, você não faz uma pergunta incômoda? Sim. Não é isso que a gente faz, uma provocação de ideias? E aí eu dou uma resposta que talvez eu não estava preparado. Sim. A gente faz isso na rua e a esquerda vai lá e nos agride fisicamente. Eu tô processando uns 3 militantes do Movimento Sem Terra por me agredir na Paulista, porque dizem que a gente foi lá provocar. Desde quando debater numa democracia é algo criminoso? Você conhece o Boulos aqui em São Paulo, não? O Boulos eu conheci ele lá em Brasília, eu tentei entregar o livro A Face Oculta do MST pra ele. Ele me chamou de vagabundo. É mesmo? O assessor dele me empurrou, chamou a polícia legislativa pra mim, fez todo um barraco lá. Porque eu tinha visto num podcast que o Boulos gostava de ler. Aí eu falei, bom, ele é líder do movimento MTST, que é parecido com o MST. Eu fui do Movimento Sem Terra, MST. E eu tô com um livro escrito, A Face Oculta do MST, Como Sobreviver aos Campos de Doutrinação. Já que ele gosta de ler, eu vou lá entregar o livro pra ele. Ele me xingou de vagabundo. Ah, sai daqui, seu vagabundo. Uma provocaçãozinha, né? É, uma provocaçãozinha. Mas ele é um parlamentar, né, cara? É um deputado federal do nosso Brasil. E não tem maturidade pra ouvir o contraditório. Pra sentar na mesa, receber o meu livro, falar, rapaz, que legal a tua história. Eu vou ler, não concordo. Sei que você tá mentindo aqui, sei lá o que ele vai dizer de mim. Mas eu vou te respeitar. Eu vou te respeitar. Eu sou um parlamentar eleito pelo povo. É assim que tem que ser, né? Deveria ser, né, Fausto? Deveria. De que forma a fé cristã te ajudou a se libertar da doutrinação antiga? Vamos lá. Eu tenho uma palestra que, inclusive você que quer levar a minha palestra para sua instituição, para sua igreja, para seu movimento, vai lá em Pedro Pôncio SP, @PedroPôncio_SP e fala comigo. Eu tenho uma palestra que chama Guerra de Doutrinas. Porque eu entendo que a palavra doutrina é ensinamento, né? Não é outra coisa senão ensinamento. Existe uma frase que diz o seguinte, Fausto: vigie seus pensamentos, eles podem se tornar ações. Vigie suas ações, elas podem se tornar hábitos. Vigie os seus hábitos, elas podem se tornar o seu caráter. Vigie o seu caráter, ela pode se tornar o seu destino. Tudo começa num pensamento e transforma no seu destino. Então o pensamento é a coisa mais importante. A busca pela verdade é a coisa mais importante. Quando você está enviesado por uma doutrina marxista, você tem uma visão de mundo. Seus relacionamentos, a economia, a política, tudo vai ser norteado por aquilo. E assim também quando você tem a fé cristã. Então, eu acredito que são 2 doutrinas e eu experimentei as 2 e eu vou ficar com a melhor. A que faz melhor pra mim, a que me permite buscar a felicidade, que me permite ter paz e prosperar. A fé cristã, e somente ela é capaz de libertar essa geração da doutrina marxista. Por isso hoje a minha cosmovisão de mundo ela é cristã. Eu acredito no cristianismo, estou indo para a política pela fé cristã, não sou político pela política, sou político porque acredito que o cristão ele deve ocupar essas esferas de espaço na sociedade, seja na medicina, na arte, na cultura, na música. Hoje eu fui vocacionado à política, estou indo para a política para preencher esse espaço e fazer aquilo que eu sou vocacionado a fazer, que é manifestar o reino de Deus nas esferas públicas. Então eu quero ser um político para realmente provar que é possível ser honesto, é possível não perder a minha família no processo. Muita gente
prioriza tanto a carreira, a política, que abandona a esposa, que trai a esposa, que abandona o filho. Eu quero manter os meus valores e fazer a política da forma certa. Você tem filhos? Na verdade, eu vou dar uma exclusiva para vocês aqui. É. Minha esposa não queria contar ainda, mas a gente vai se tornar pai em breve. Minha esposa está Parabéns, grávida. parabéns. Não E- tem nada mais feliz do que ser pai. eu acredito, eu sonho em ser pai desde a juventude. E a gente tá muito feliz porque Deus enviou bem no meio de uma campanha, vai nascer o meu filho. Vai Já ser uma, sabe vai se ser uma loucura. É homem ou mulher? Ainda não, foi bem recente. Ainda não sabe. Ainda foi bem recente, mas que venha homem, mulher, vai ser. Como se diz que a sua esposa tenha uma boa hora, Amém. não é? Isso. Você acredita que o MST ainda exerce influência eleitoral direta, não? Com certeza. O MST hoje, se você for somar os números aí, tá colocando a mão em quase R$1 bilhão do dinheiro público. Esse dinheiro vai pro Pronera, que é um financiamento de universidade para pessoas do Movimento Sem Terra, que já formou mais de 200 mil militantes sem terra com dinheiro público nas universidades. 200 mil, falso. Estou falando desde 1998. Se as pessoas entenderem o que é Pronera, recentemente viralizou aí uma história de 89 vagas de medicina lá em Pernambuco. Isso foi um escândalo. Como assim? 89 vagas de medicina exclusiva para sem terra, MST. Não quer dizer que se eu for do MST eu posso ganhar uma vaga do outro que estudou? Exatamente isso. Pronera já formou mais de 200 mil militantes do MST com dinheiro público desde 1998. Esse é um ponto. Esse dinheiro vai para cooperativas do movimento. Então eles pegam lá no assentamento, os líderes ali, única e exclusivamente, faz uma máfia, pega ali alguns militantes, faz um CNPJ, porque o MST não tem, faz o CNPJ, começa a captar recurso via cooperativas. Tem as ONGs do movimento, que como o MST não tem CNPJ, eles criam ONGs para cuidar da Amazônia, para plantar árvore, para não sei o quê, que esse sim tem CNPJ, e aí vai lá no governo Lula, pega muito dinheiro para as ONGs e alimenta a militância. Tem professores, reitores de universidade, professores que são colocados lá porque sinalizam a esquerda. Então, olha, eu sou marxista, defendo o MST, e aí ganha carguinho, se torna reitor, se torna professor por conta dessa defesa do movimento. Então, há muitas formas. A esquerda, ela está aparelhada no nosso país há mais de 60 anos. Eles estão aí dominando, né? As instituições, as universidades, a mídia. Então, o MST tem muita força. Não vai acabar do dia para a noite. Não é parando de ter invasão de propriedade privada que o MST vai acabar. Muito pelo contrário. O MST hoje é um movimento cultural muito forte, que está principalmente nas escolas e universidades, formando a próxima geração de professores, de médicos, com uma militância com a mente totalmente marxista. E aí você vai ter a matemática negra, você vai ter a história feminista, você vai ter toda a grade curricular totalmente deturpada por essa ideologia. E esse é o câncer do Brasil que nós precisamos extinguir nas eleições de 2026, criando bons deputados federais, bons deputados estaduais e bons senadores, para que a gente possa realmente ter um congresso forte, para a gente atacar frontalmente a raiz do problema. Não adianta ficar atacando o sintoma da doença. Teve uma invasão aqui, vai lá e resolve. Teve outra ali, vai lá e resolve. São sintomas. A verdadeira doença é a ideologia. Sem o Bolsonaro, porque ele é inelegível. Quem você acha que seria o candidato ideal para combater com o Lula? Eu sou de direita, sou cristão, sou conservador e tenho um líder que se chama Jair Messias Bolsonaro. O candidato tem que ser Jair Messias Bolsonaro. Na possibilidade dele não estar, porque o sistema é complicado, como diria o Capitão Nascimento lá em Tropa de Elite, um palavrão que eu não vou dizer, eu voto e apoio quem Jair Messias Bolsonaro indicar. A mídia deturpa a imagem do Bolsonaro. Eu sei que muita gente gosta de mim, mas não gosta do Bolsonaro. Ontem teve um jovem, eu quero tirar uma foto com você, mas eu tava com um busto do Bolsonaro, um bustinho do Bolsonaro, que eu ganhei lá nesse evento. Ele disse, eu quero tirar foto com você, mas não gosto do Bolsonaro. Eu falei, tudo bem, um dia você vai entender quem realmente é Bolsonaro e a mentira que estão contando sobre ele. E eu tirei a foto com o rapaz,
Mas eu acho que é muito isso. Muita gente gosta do meu trabalho, mas não gosta do Bolsonaro, mas não entendem que a máquina da mídia está completamente aparelhada para deturpar a imagem de um homem honesto que está preso injustamente, porque não houve tentativa de golpe, não houve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E as coisas mais emocionais que dizem contra o Bolsonaro durante a pandemia são momentos em que fizeram cortes de 3 segundos, quando na verdade ele estava defendendo o povo brasileiro. Vou citar só 2, rapidamente. Uma, dizem que o Bolsonaro estava imitando uma pessoa sem ar. Naquele momento, ele estava defendendo o tratamento precoce que estava sendo negado à população. Eu tomei ivermectina, Fausto, que o Bolsonaro disse que era importante, e eu nunca tive Covid. Minha esposa tomou, nunca teve Covid. Meus sogros tomaram, nunca tiveram sintoma de Covid. Muitas pessoas que eu conheço tomaram e não tiveram. Então ele estava defendendo, olha, e agora? Vai esperar o pessoal tá quase morrendo para ir para o hospital? Ele estava defendendo o povo. E fizeram um recorte dizendo que ele estava imitando pessoas que estavam morrendo. Isso é mentira. Segunda coisa. Porque o Bolsonaro disse que a pandemia era só uma gripezinha. Quando ele disse isso, ele estava criticando uma fala do Drauzio Varela, que foi veiculado na Globo, quando estava tendo carnaval, e o Drauzio veio dizer, não, é só uma gripezinha, não se preocupem. Aí o Bolsonaro dizia, não é uma gripezinha, tá tendo uma pandemia mundial. E aí passou o carnaval, aí tá tudo bem, agora vamos fechar tudo. Bolsonaro estava defendendo o povo, dizendo, olha, não é só uma gripezinha. E aí mentem sobre ele. O Bolsonaro é uma pessoa honesta. Podem chamar do que quiser. Porque ele fala umas coisas que eu não gosto. Pode falar, tá tudo bem. Mas é um homem honesto. É a liderança que levantou o movimento conservador no Brasil, através do trabalho do professor Olavo de Carvalho, intelectual, que foi feito no trabalho de base. E eu devo a minha vida política, a minha ascensão política a Jair Bolsonaro, porque ele me deu voz. Então, me mantenho leal aos meus princípios, me mantenho leal a ele. E Como é que a imprensa tem tratado você? Como sempre, com um certo desdém. Eu digo o seguinte: todo mundo é uma piada até virar um pesadelo. Então, quando a mídia quer te calar, eles começam a mentir. O MST soltou uma matéria dizendo que eu nunca fui do movimento. Olha, esse rapaz tá mentindo, eu nunca fui do movimento. Foi colocado aqui agora várias fotos. Eu, como criança, segurando bandeira do Che Guevara. Estive com um advogado do MST debatendo, ele disse, você não é nada. E aí eu disse, olha, eu não sou nada porque eu não sirvo mais para o movimento. Já me descartaram porque agora eu sou conservador. Mas se eu fosse de esquerda, então você serve. Vem pra cá, a gente te ama. Mas quando você não serve, você é descartável. Hoje, eles não podem mais olhar pra mim e dizer, olha, Pedro, talvez você teve uma má impressão do movimento, talvez foi uma experiência pessoal, não. Eles dizem, você não é nada. Foi essa palavra que o militante disse. Mas, Fausto, o meu referencial foi julgado por Pôncio Pilatos, mesmo sendo inocente. Foi julgado por Herodes. Foi julgado por Caifás. E ele morreu crucificado, sendo inocente. Eu não tenho outro referencial. Eu não tô na política, mais uma vez, por dinheiro. Eu tô na política por vocação. E eu coloquei a minha vida nisso. Não tenho medo da morte, Fausto. Não tenho medo da prisão, Fausto. Não tenho medo de mentiras. Porque, afinal, eu estou por propósito aqui. Pela entrevista que você me concedeu, eu já percebi que você é uma pessoa muito corajosa e vai atrás dos seus desígnios. Infelizmente, chegamos ao final. Poxa, foi muito rápido. Foi um prazer receber você aqui. É muito raro alguém do MST que possa mudar de opinião, como você teve a coragem de fazer, né? E fico muito feliz com a sua presença aqui e por ter aceitado o nosso convite. Tá bem? Eu que agradeço o podcast Gente que Fala a vocês. E mando um abraço aqui para todos os produtores rurais de São Paulo. Trabalhadores que acordam 5 da manhã e que nós só temos comida na mesa, leite na mesa, porque tem pessoas que realmente amam o Brasil e sustentam essa nação. Meu abraço a vocês, que Deus abençoe. Os amigos espectadores, o meu muito obrigado e até a próxima edição do podcast Gente que Fala. Abraço a todos e fiquem com Deus.